Olá, minha gente, boa noite. Estamos no segundo dia, né, do nosso encontro aqui do colóquio. E nesse dia a gente vai falar hoje sobre economia criativa, né, estratégias de resiliência. E a gente trouxe o André Vitor Brandão, que é de Petrolina, para poder trazer também para a gente algumas perspectivas a respeito desse conceito e fomentar, né, possibilidades, estratégias que vocês podem acessar. Tá ouvindo, não? Que vocês podem... Melhorou? Aí. Fomentar essas estratégias para vocês, né, que estão interessados em perceber, né, e conhecer também esse mercado, esses mercados, inclusive, que a gente comentou ontem nas nossas discussões. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui. Tem os rostinhos que estavam aqui ontem e voltaram hoje. São uma alegria muito grande dizer que o colóquio de artes visuais Pontes Híbridas só foi possível ser realizado através do financiamento do Fucultura, né, o Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, o Fucultura Geral 2020-2021. E é uma alegria muito grande poder estar fomentando isso aqui em Garanhuns, criando essas conexões, essas pontes híbridas entre o Vale do São Francisco, a região metropolitana de Recife e o Agreste Meridional. Bom, vou passar a palavra para o André, e aí ele se apresenta e começa. Bom, boa noite. Obrigado, Rafa. Já agradecer demais pelo convite de estar aqui, né, nesse espaço que é um espaço novo na cidade, que eu acho que, inclusive, ele é um marco nessa descentralização do pensamento sobre cultura no Estado. Né? Você tem um equipamento como esse, que pensa a economia criativa, que pensa a arte e a cultura, que não está em Recife, né, que não está nos lugares já legitimados, né, de circulação da arte, é muito importante. Então, agradeço demais. Para mim é sempre muito bacana e eu sempre fico muito feliz de estar aqui em Garanhuns, que é uma cidade que eu adoro, que já frequento há muitos anos, muito por conta do FIG, né, mas eu adoro vir aqui também nesse contexto sem FIG, porque a gente realmente começa a conhecer a cidade, como é o fluxo da cidade, as pessoas, né? Nem sempre no FIG a gente consegue ter esse contato, porque sei que a presença de pessoas externas é muito grande, mas quando não, a gente consegue circular melhor, né? Então, eu gosto muito de vir também sem ser no FIG. Eu me chamo André Vitor Brandão, eu sou lá de Petrolina, eu sou supervisor de cultura do SESC, lá de Petrolina, mas também tenho um trabalho com dança contemporânea, com artes visuais, né? Também tenho um trabalho de gestão cultural e eu tenho me debruçado nos últimos anos a pensar realmente a economia criativa e pensar a economia criativa contextualizada, que é isso que eu vou trazer para vocês. Porque às vezes a gente conhecemos esse conceito de economia criativa, ele está muito alocado nos grandes centros, né, nos centros urbanos, e a historicidade desse conceito está muito ligado a isso, mas pouco se fala de uma economia criativa que é contextualizada a cada território, né? Então, que estratégias a gente, a partir desse conceito, podemos criar para criar um fluxo econômico, né? Uma cadeia produtiva fortalecida em cada território, né? E quando eu falo em território, pode ser uma região, uma macro-região, sertão, agreste, ou uma cidade, ou um bairro, né? Ou até um grupo artístico. Então, a gente vai falar muito sobre essa ideia de criar estratégias, né? E estratégias pensando o nosso lugar, o nosso contexto. André, antes de você começar, eu queria fazer um convite para vocês que estão aí no fundo. Se vocês puderem vir um pouco mais para frente, se vocês não se incomodarem, para a gente ficar mais pertinho, né, e ficar mais juntinho, inclusive conseguir, né, dialogar melhor, a gente se ouvir melhor também, se for possível. Agradeço muito. Maravilha, é isso. Então, eu trouxe aqui hoje na minha apresentação, é uma apresentação que é um bate-papo, então vocês podem me interromper, podem questionar, podem discordar, trazer exemplos aqui de Garanhuns, né? Como é que o que eu estou trazendo dos contextos que eu tenho circulado tem relação com o que vocês têm construído aqui na cidade. Então, esse é o momento mesmo da gente criar esse fluxo, né? Também para não ficar só um olhar externo ou nesse sentido de alguém que vem tem a fala principal, mas a ideia é que a gente tenha uma relação mais homogênea, né, mais horizontal.
Pode passar, Rafa. Ou Wendel. Bom, e aí para a gente começar, eu acho importante a gente entender um pouco como surgiu essa ideia de economia criativa, né? Porque isso também tem muito a ver de como a economia criativa tem sido pensada no Brasil. Então, a gente tem esse marco, né, do ano de 1994, e se a gente pensar do ponto de vista temporal, é um tempo muito curto, né, para tudo isso que está acontecendo e as discussões que a gente tem em economia criativa. Então, tudo é muito provisório. O próprio conceito de economia criativa ele é provisório, né? Tem alguns pensadores que hoje nem falam tanto mais sobre economia criativa, mas adotam a economia da cultura, né? E a gente vai entender um pouquinho isso. Então, em 1994, a gente tem esse marco, né, na Austrália, do Paul Keating, que pensava a ideia de indústria criativa, né? E aí ele pensava em como que os setores criativos lá na Austrália eles tinham um impacto, né, econômico e um impacto cultural, de identidade do próprio país muito grande, e que isso precisava ser legitimado e potencializado. Então, ele criou essa publicação que chama Creative Nation, que falava um pouco sobre o que seriam as indústrias criativas, quais seriam os setores criativos, né, como é que esses setores se interrelacionavam. Então, ele botou tudo isso nessa publicação com o intuito de isso se tornar uma política pública, né, de que maneira a Austrália poderia se organizar de modo a criar políticas públicas para potencializar a economia criativa, entendendo que ela era um campo de muita potência, né, no país. Em 1996, já no Reino Unido, o Tony Blair, pegando essa ideia da indústria criativa que surgiu lá na Austrália, ele aprimorou essa ideia, né, dentro do Reino Unido, implementando uma experiência, né, de como isso poderia realmente funcionar dentro de uma política pública estabelecida para a indústria criativa. Então, ele idealizou, né, os fundamentos da indústria criativa. Então, quais são os setores, como é que eles se relacionam, como é que eles funcionam, que tipo de investimento cada um desses setores precisava ter, né, do setor público, do setor privado. Então, ele começou a criar isso de forma a criar uns fundamentos mesmo da indústria criativa. Também pensando em como criar uma política pública, né, e eu estou sempre colocando aqui esse nome política pública porque é muito importante que a gente tenha essa noção de que o poder público precisa realmente criar essas políticas, né? Fortalecer a produção criativa do nosso país. E aí, a grande diferencial, né, do Tony Blair é que ele fez essa experiência e ele criou um banco de dados, né? Então, ele fez essa experiência, recolheu dados, quanto que a economia criativa movimenta, né? No caso aqui ainda não se chamava economia criativa, mas indústria criativa, quanto no PIB, que impacto tinha a produção de filme, os shows musicais, o design, a moda, o que isso tudo movimentava economicamente. Então, ele criou esse banco de dados, né? E aí, depois de 1996, novamente a Austrália, fazendo uma nova revisão dessa ideia de indústria criativa, criou-se o conceito de economia criativa, né? E o que difere a ideia de indústria criativa para a economia criativa? Porque a economia criativa ela é um paradigma, né? Uma forma de ver economicamente a movimentação econômica do país. Então, pensar, por exemplo, que na época da Revolução Industrial, por exemplo, a nossa economia ela era muito focada no capital, né? Então, com a ideia de economia criativa, é o pensamento de que a nossa próxima economia, né, os séculos que virão, a nossa indústria, né, a nossa economia vai ser voltada para o capital intelectual e para a criatividade. Então, não é mais só a produção do objeto em si, né, e o capital que ele gera,
mas é também esses ativos intangíveis, né, da criatividade, e isso é que singulariza um determinado produto. Pode passar, Rafa? Então, a Ana Carla Fonseca, ela fala isso, né, que a economia criativa é um novo paradigma econômico do nosso tempo. Então, é realmente uma transformação muito profunda que a gente está vivendo, né, que o mundo está vivendo desde da década de 90, né, nessa mudança econômica, né, e a gente percebe isso no nosso cotidiano, né, quando que um produto ele tem uma singularidade, ele tem um valor de mercado maior por conta de um ativo intelectual, né, de um ativo criativo que existe ali dentro daquela roupa, por exemplo. A gente vai ter duas roupas e uma vai ser mais cara que a outra, né? E por que isso acontece? Às vezes é o ativo criativo que foi empregado naquela produção. Pode passar, Rafa. Aqui é mais ou menos um gráfico, né, da participação do PIB criativo no PIB total brasileiro. É uma pesquisa que foi feita de 2004 a 2020. E a economia criativa circulou mais de 217,4 bilhões de reais. Então, isso é muito, muito impactante, né? E acho que a gente precisa começar a realmente criar esses dados, né? Começar a fortalecer o nosso discurso a partir desses dados, né? E mostrar realmente o impacto que o nosso trabalho, né? Eu aqui entendendo que todo mundo, de alguma maneira, está ligado ao setor criativo, né? Mas o impacto econômico que o nosso fazer, né? Que o nosso trabalho tem na economia brasileira e como isso é importante que o poder público tenha essa noção e que realmente construa um espaço de potencialização desse mercado. Pode passar. Bom, e aí a economia criativa ela traz algumas questões também que eu acho muito importante de debater aqui, que é a ideia da sustentabilidade, inclusão social, inovação e diversidade cultural. Então, esses são basicamente os pilares, digamos assim, da economia criativa. Então, ela aqui já diz que não é uma economia extrativista, uma economia que a gente está acostumado a ver, né, que é de exploração e tal. Então, a gente precisa, para realmente a economia criativa se efetivar, a gente precisaria ter uma sustentabilidade, a inclusão social, a inovação o tempo inteiro e pensar muito na diversidade cultural. Pode passar, Wendel? E aí é que eu chego nessa palavra que para mim é muito importante, que é a ideia de contexto, né? Eu venho perseguindo essa palavra, né, esse conceito há muito tempo, e lá no contexto de Petrolina bastante, que é justamente para pensar nessa produção criativa que é singularizada a partir do contexto de cada pessoa. Né? Então, por muito tempo, e eu falo isso como artista da dança, o meu processo criativo, eu importava muitas metodologias de outros artistas, de outros contextos. Né? Quase nunca eu pensava em como criar uma metodologia de trabalho que fosse singular, que fosse minha, né? E aí eu comecei a pensar bastante sobre isso, pensando também o movimento cultural lá da cidade de Petrolina, né? Aquele contexto que é um contexto ribeirinho, né? Que está na beira do rio, e que isso traz questões singulares, diferentes de outras pessoas. Então, a dança que é produzida em Petrolina, automaticamente ela vai ser diferente da dança que é produzida aqui em Garanhuns, que é produzida em Triunfo, que é produzida em Recife. Né? E isso precisa ser valorizado e potencializado, né? Para a gente não cair nessa colonização, nesse sistema colonial, né? De sempre estar importando outras formas de existir de outros locais. Então, eu estou há bastante tempo que eu persigo essa palavra, contexto, né? E aí, no meu mestrado, eu trabalhei bastante essa palavra e eu trouxe um trechinho do texto da minha dissertação, que diz assim: é a partir do contexto que aprendemos e damos significados às nossas realidades. É o espaço onde construímos nossas identidades, territorialidades e corporeidade,
poderíamos assim dizer que somos a encarnação de nossos contextos. Ou seja, é no espaço onde a gente está que a gente realmente constrói a nossa identidade, quem a gente é, né? Então, a minha forma de estabelecer relação com as pessoas é muito mediada pela minha experiência com o Rio, por exemplo, né? E isso eu vejo bastante, assim, estudando. Então, por exemplo, era a gente pensar qual que é, que singularidades a produção musical de Garanhuns tem, né? E como que a gente pode potencializar isso, porque essa é um ativo de diferenciação entre produções de outros lugares, né? Então, a economia criativa, ela trabalha muito nesse lugar, da gente entender a nossa singularidade, o que temos de diferente de outros locais e como que a gente pode potencializar isso. E fazendo a propaganda, né, meu livro da dissertação de mestrado, ele está sendo vendido aqui também na CEP, na livraria, que tem aqui no CPC, chama Corpos Flutuantes. Então, quem quiser, confira lá. Deco, eu, só um complemento, assim, que eu sou a pessoa que, daqui dos dois, né, que fez essa transição de região, né? Eu morava lá em Petrolina, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tá baixinho, Tá né? baixo. Mas Quer falar no meu? acho que dá. Está bem. Eu morava em Petrolina, então eu fui cria, né, culturalmente dessa região do Vale do São Francisco. A gente estudou junto na mesma faculdade, não é no mesmo período, mas a gente fez o mesmo curso de artes visuais, a graduação. A gente também é colega de trabalho na dança, né, da Companhia de Dança do Sesc. Ele é muito anos mais velho do que eu, claro. E com muito mais experiência, claro. Mas a gente atuou muito tempo junto nas duas linguagens, assim. E aí, quando eu cheguei aqui em Garanhuns, eu comecei a procurar, na verdade. Eu cheguei no contexto social ainda, e de saúde ainda, complexo por conta do Covid, né? A gente estava no período da pandemia ainda, estava começando a se pensar em possibilidade de flexibilizar esse acesso, né, às coisas presenciais, ainda estava tudo muito remoto. Mas eu comecei a sentir essa necessidade de investigar o espaço, o território, e tentar entender a identidade da cidade a partir de uma conexão com as pessoas, os agentes culturais daqui, né? E comecei a buscar pessoas mesmo assim, e artistas visuais, estou falando dentro do contexto do colóquio, porque eu queria entender como é que é a produção de artes visuais aqui no território. Eu vindo de lá, de uma formação na Universidade Federal do Vale do São Francisco, e que tem um curso de artes visuais, então que tem muita gente produzindo muito o tempo inteiro, que tem uma universidade que está colocando vários artistas licenciados em artes, professores, arte educadores e artistas no mercado o tempo inteiro. Então tem muita gente muito boa produzindo o tempo inteiro lá. Então eu fiquei muito curioso e motivado a procurar essa galera para poder me conectar, enfim, e continuar aquelas coisas que eu já fazia lá, né? Criar novas teias de conexão, mas também de entender e de trazer também coisas e compartilhar as coisas que eu tenho com as que tem aqui e construir também a partir desse território, dessa identidade que existe aqui, né? Então, quando você fala sobre identidade, território e corporeidade, assim, eu me identifico muito nessa questão, assim, né, de tentar, e ainda estou nessa busca, tá? De entender o território, das colinas que são presentes na cidade, porque diferente de Petrolina, que tem um rio que identifica muito e transpassa, inclusive, as nossas relações, o nosso processo criativo. Enquanto bailarina, enquanto artista visual, o rio era realmente a fonte da minha pesquisa, né? Das coisas que a gente fazia, das coisas que a gente construía. Petrolina tem esse lugar de você compreender e buscar e emergir mesmo na identidade territorial dos locais, né? Das regiões, das pessoas. E eu estou nessa busca aqui também, em Garanhuns, e eu gostaria muito, inclusive, aproveitar o momento de me conectar muito mais com os artistas visuais daqui da cidade que estão aqui e entender mais para a gente construir muita coisa juntos. Nossa.
E eu trouxe também essa ideia do contexto para pensar também que a economia criativa, ela esse conceito vem de um contexto, né, australiano, que não é o nosso, né, e ela chega no Brasil, então a gente precisa pensar num conceito brasileiro, né, digamos assim, de economia criativa, até porque a gente faz muita economia criativa, às vezes não nomeia como, né, mas a gente está o tempo todo criando estratégias para sobreviver dentro desse espaço, né? Pode passar. Bom, e aí eu vou trazer alguns exemplos, né? E depois a gente vai, se vocês quiserem ir me interrompendo, enquanto eu estiver dizendo os exemplos também, pode ser, tá? Então, o primeiro exemplo que eu vou trazer, que é um exemplo mais recente e eu trouxe justamente porque a gente está aqui no CPC e num espaço institucional que é o SESC, né? Que é um projeto que está sendo desenvolvido desde o ano passado em 7 unidades do SESC no estado. Petrolina, aqui em Garanhuns, Recife, Arco Verde, Goiânia, enfim, não vou lembrar todas agora, Triunfo. Mas eu trouxe esse projeto porque ele é um início de pensamento justamente da instituição institucionalizar algumas diretrizes de trabalho com a economia criativa, né? Ao mesmo tempo em que a gente está realizando várias ações com esse foco da economia criativa, né? Estamos também na busca dessa economia criativa pernambucana e plural, né? Nos diferentes contextos. Então, a ideia do Hub é justamente amplificar e estruturar o pensamento em torno da economia criativa, sobretudo junto a comunidades tradicionais. Isso é um diferencial também, e eu acho que tem muito a ver com a nossa realidade pernambucana, de muitos grupos populares, de muitas comunidades tradicionais, muitas comunidades indígenas, quilombolas, né? Porque também a economia criativa ela está muito ligada, né? Pelo menos a literatura em torno da economia criativa, está muito nesse espaço urbano, né? Do que acontece nas cidades. E acho que isso é um grande diferencial desse projeto, pensar a economia criativa também nessas comunidades, né? De que maneira a gente pode empoderar essas comunidades, fazer com que elas tenham uma apropriação da sua identidade, né? De que elas tenham essa consciência e que não continuem a ser exploradas, porque a gente sabe que muitas comunidades acabam sendo exploradas por pessoas, por terceiros, né? Que vêm e tal, fazem a venda ali de todos os produtos e acaba que a comunidade não tem acesso aqueles valores que são gerados por outras pessoas, né? Então, a ideia do Hub também é empoderar essas comunidades e criar um sistema para que elas tenham esse caminho sozinhas também. Um reconhecimento da singularidade dos territórios e consequentemente, de sua produção artístico-simbólica, né? Então, é isso. A economia criativa também como esse espaço de reconhecimento, né? E de pertencimento. E coloquei ali o Rio, né, entre aspas, porque é a minha experiência lá com a implementação desse projeto, que é pensar o Rio como esse espaço de produção simbólica, como esse espaço de gerador de economias também, né? A Petrolina vive um contexto do agronegócio, um contexto da exploração do rio muito grande, mas existe toda uma cadeia de outros agentes que estão trabalhando na ideia de convivência com o semiárido, na ideia de convivência com o rio, de sustentabilidade, né? Então, a gente está interessado com essas outras experiências, né, que pensam não esse lugar exploratório, mas de convivência, né, de coexistência. Estruturar junto aos criativos o trabalho com turismo criativo, de experiência, com a moda e com a produção de produtos criativos para comercialização. Aí eu botei aqui, entre aspas, né, o Banco do Samba de Véios e os Siquilhos. Isso está ligado às duas comunidades que a gente está trabalhando, que é a Ilha do Maçangano, que lá tem um samba de véio da Ilha do Maçangano, e a comunidade quilombola do Lambedô, né, que tem o reisado do Lambedô. São as duas comunidades que a gente está trabalhando. E estamos implementando rotas turísticas, né, nesse espaço, mas antes disso chegar, né, a realmente ter uma circulação turística, né, de pessoas externas vindo para as comunidades,
a gente está fazendo todo um trabalho de empoderamento da comunidade, de entender como é que aquilo vai acontecer, né, de como é que elas vão se organizar administrativamente também, né. Esse projeto está sendo feito em relação com o Sebrae, então o Sebrae está ajudando nessa governança, né, em estruturar essa governança das comunidades, e a gente está prototipando dois produtos, né, um produto em cada comunidade. Na Ilha do Maçangano é o banco do Sambri Velho, que eles tocam um banco que serve tanto para sentar como para tocar, né, um instrumento musical. E aí a gente está tentando ver de que maneira isso pode ser comercializado também. E o Lambedô tem uma produção de sequilhos, que é uma receita tradicional da comunidade, e eles também estão produzindo também cachaças, né? Eles produzem algumas cachaças temperadas, então a gente está meio que estudando junto à comunidade essa prototipação para que eles tenham essa possibilidade de venda, né? Nesses dois territórios vão ser criados 2 museus também, que vão falar sobre a comunidade, que é justamente para ter um equipamento, digamos assim, né, um equipamento cultural nesses lugares que proporcionem uma circulação de turistas e tal, né? E tudo dentro desse conceito de turismo criativo, que não é esse turismo de massa, né, que as pessoas chegam, parece um monte de gafanhoto, sai triturando tudo, comprando tudo. Né? Não é isso, né? Tem todo um trabalho antes de sensibilização das pessoas. Ó, você está chegando num território que não é seu, né? É um território de uma outra pessoa, então vamos com calma, né? Enfim, a gente está nesse processo. Mas acho que o Hub, ele é esse marco também institucional, né? Do SESC, de pensar essa camada da economia criativa. Porque até, talvez, 2020... isso não era um conceito que a gente conversava, circulava, a gente não estava tão preocupado com essa cadeia econômica, né? Mas isso tem sido uma política também da instituição. Embora a gente já fazia isso, né? A gente já potencializava os territórios, né? Esses lugares que eu falei para vocês que a gente está trabalhando, a gente já trabalha lá há mais de 15 anos, né? Não é algo que a gente chegou agora. Né? A gente já trabalha há muito tempo, mas a gente está estruturando, né, e amarrando essa atuação lá. Pode passar, Wendel. Um outro contexto, né, que é de um outro projeto que eu estou envolvido também, que é a Mostra Pancararu de Música, né, uma mostra que surgiu há 3 anos atrás, e é um projeto que é idealizado, né, e feito pelo Jean Ramos Pancararu, mas eu estou lá com ele junto fazendo uma assessoria, uma produção e tal. A gente tem trabalhado junto nesse projeto. E a gente tem, nesses 3 anos que a mostra vem acontecendo, a gente está todo ano tentando construir uma sustentabilidade para o projeto, né? Tentando entender como é que ele vai acontecer, até porque é um território indígena, então tem questões delicadas também que precisam ser pensadas, né? Não é um projeto não é um lugar assim como o CPC, que você chega, faz a ação, tal, o público chega. Não, lá tem toda uma outra lógica, né? Então, a gente na Mostra Pancararu tem pensado muito a partir dessa ideia do patrimônio cultural e da identidade cultural, né? Então, esses são 2 ativos que fazem parte dos setores, como eu falei lá antes, né? Dos setores criativos, o patrimônio cultural, as expressões artísticas, né, e a cultura estão dentro desses setores também, porque a economia criativa não trabalha só com arte e com cultura, né? Outros setores próximos também estão dentro desse lugar da economia criativa. Então, design de jogos, o setor de tecnologia, também fazem parte desse grande lugar, né, da criatividade. Então, a gente tem trabalhado, né, de que maneira a gente pode potencializar a música, o artesanato, a gastronomia, aí a ecologia, né, que são coisas que a gente está pensando muito lá na Mostra Pancararu. Como que a gente pode promover experiências singulares, né, e que isso seja um ativo econômico da mostra, vender realmente para as pessoas que elas vão ter uma experiência diferente, né? Não é um festival de música qualquer que acontece em todos os lugares. É um festival de música que acontece no território indígena, que tem essa relação do tradicional com o contemporâneo, né? Então, isso é uma estratégia também de venda
da mostra. A ideia de inovação, então a gente pensa um outro modelo de festival, não é esse festival que tem uma line-up, né, com as atrações lá todas encadeadas, né? Ele tem um outro fluxo de tempo, então a gente tem ali uma série de ações que vão acontecer naquele dia, mas não tem como prever os horários, porque o festival começa depois que o pajé abre o terreiro, então pode ser que ele venha 9 horas da manhã, pode ser que ele venha 1 da tarde, né? Então isso tem uma outra relação com o tempo. Então as pessoas também têm uma outra experiência com o tempo, diferente dessa dos festivais comuns, que você chega lá, 8 horas, está lá a banda tocando, 8h20 está a outra, né? Então realmente você tem que estar lá aberto para essa experiência, né? Então, às vezes, termina 10, meia-noite. Na última edição, terminou 4 da manhã. Né? Então, porque tem essa outra relação com o tempo. E isso é um ativo também de venda, né? Dizer, olha, a Mostra Pancararu ela é um outro tipo de festival, né? Ela tem uma singularidade que é a partir desse lugar. A gente tem pensado muito nos serviços de apoio, né? Como é que a gente pode potencializar a ideias de refeição, né? Restaurantes, hospedagem, transporte. Então, lá é no camping, né? No esquema camping. Mas a gente tem pensado como é que a comunidade também pode abrir alguns quartos para aluguéis, né? Para hospedagem e ter um retorno financeiro nesse sentido. Porque também não é pensar só a amostra em si, mas todo o impacto, né, todo o entorno daquele espaço ali, como é que ele pode também ser potencializado. E pensar na sustentabilidade, que não é só econômica, né, não é só ambiental, mas também é econômica. Como é que o festival ele pode ser sustentável, né, e que a gente não precise sempre ter que ter um patrocinador à frente, né? Alguém que vai, de alguma maneira, ditar ali como é que você vai trabalhar. Mas a ideia é você também ser sustentável economicamente e ambientalmente, que é uma questão que a gente sempre fala na mostra, até porque lá tem uma questão muito com a água, né? Então, a gente tem pensado muito como é que pode trazer esse tema da água, né? Embora eles estejam próximos do rio, mas infelizmente a água não consegue chegar lá por várias questões, né, políticas, de disputas de território, enfim. Pode passar. Bom, aí eu vou trazer um outro contexto, que é um contexto que eu vou falar enquanto espectador, né, uma pessoa que experienciou esse local, que é a cerâmica da Serra da Capivara, né? Não sei se todo mundo já foi lá, se todo mundo conhece, mas eu acho que é um modelo muito interessante assim de pensar a economia criativa. E isso tem muito a ver porque quando a Nied Guidon, né, que é a pesquisadora, né, das pinturas rupestres e que criou o parque, quando ela criou o parque, existiam muitos moradores dentro do espaço do parque que precisaram sair desse local, né? Embora eles foram indenizados, né, tiveram casas construídas, outros terrenos próximos, mas ela pensou como é que isso ia impactar economicamente também a vida das pessoas, porque tinha gente que morou lá a vida inteira, que já tinha um espaço que plantava, vendia. Então, ela criou, a partir de uma identificação de um material abundante lá na serra, que era a cerâmica, e ela criou a cerâmica da Capivara para essas pessoas terem uma possibilidade também econômica de geração de renda a partir do espaço que elas moravam, né, que elas estavam lá. E aí a cerâmica ela trabalha muito nessa ideia também do patrimônio cultural, né, da identidade cultural, do design, né, que também é um outro setor, né, da economia criativa, o design. A partir da cerâmica, e aí você vai desdobrando, né? Então, ela cria a oficina da cerâmica, traz as pinturas rupestres, né, que é uma identificação singular daquele espaço, começa a fazer alguns modelos de negócio de escoamento daquela produção. Então, eles têm uma linha da Tokstok, né, que eles fornecem para a Tokstok. Então, começou-se a outros setores ligar também à cerâmica.
Então, hoje lá tem um hostel, né? Lá do lado da fábrica tem um hostel, né? Tem um hotel, tem um restaurante também. E eles fazem na rota turística da cerâmica, também tem uma experiência, né? Uma vivência em cerâmica com oficinas para as pessoas aprenderem como faz. Então, isso tudo também é uma inteligência, uma estratégia, né, de a partir de um produto ali, de um material que está ali disponível, que tem a ver com aquele território, você desdobrar e conseguir movimentar economicamente aquele território, né? E singularizar ele também, porque hoje aquela região é muito conhecida pela Serra da Capivara, pela cerâmica. Então, você tem uma inovação também no modo de produção, né? Então, eles já modificaram, a cerâmica já consegue ser feita num volume maior, né? Você tem os serviços de apoio ali, como eu falei, né? A gastronomia com, o restaurante, a hospedagem, transporte e etc. Você tem uma sustentabilidade econômica também e ambiental, porque é uma produção que não impacta tão grande, não tem um impacto tão grande na natureza, né, no meio ambiente. E você tem um desenvolvimento do território muito grande, né, e uma disseminação da singularidade daquele espaço também. Pode passar, Wendel? Bom, e aí, como estamos num colóquio de artes visuais, eu trouxe uma experiência de artes visuais lá de Petrolina, que eu acho fantástica, que é de um artista chamado AC Coelho de Assis, mas todo mundo chama ele de Coelhão. Ele é um super artista assim, lá da região, muito conhecido. E ele criou um consórcio de pintura, né? Então, como é que funciona isso? Ele tem um cardápio, né, de esboços relacionados às pinturas que ele faz sobre as lendas do Rio São Francisco, sobre aquele território. Então, você escolhe um esboço, né, e você começa a pagar um consórcio. Todo mês você paga um valor e todo mês ele vai sorteando alguém para ganhar o consórcio e ele produzir a pintura que a pessoa escolheu. Então, o que é que acontece? Ele tem um salário fixo, né, porque todo mundo vai pagando, né? Geralmente as pinturas dele, hoje, eu acho que devem valer em torno de 5, 6 mil reais. Então, as pessoas vão pagando ali uma mensalidade, né? E ele vai produzindo as pinturas para quem vai sendo sorteado nesse consórcio. Então, ele traz muito essa ideia da identidade cultural também, porque o trabalho dele é ligado às lendas do Rio, à Juazeiro e Petrolina, né? Também tem essa ideia da criação compartilhada com o cliente, porque o cliente também pode sugerir, né? Olha, Coelhão, eu queria que a Mãe d'Água estivesse na Ilha do Fogo. Então, dentro da estética dele, dentro do trabalho dele, ele monta esse cenário, né, essa cena, para o cliente, né? Mas é uma criação compartilhada também. Então, acaba que o cliente se sente convidado também com o autor daquela obra. Também é uma estratégia muito bacana de inovação, né? Um modelo de negócios muito interessante. E tem uma sustentabilidade também econômica e ambiental, uma sustentabilidade econômica nesse sentido que eu falei, de que ele consegue ter um fluxo, né, de pagamento mensal, né, do que se ele vendesse terminasse a pintura e vendesse, né? Isso iria ter uns gaps de salários, né, de recursos, mas aí ele consegue ter uma permanência. Pode passar, Wendel? E, por fim, né, a última experiência, que é uma que eu acho incrível, né, que é a Coopercook. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma cooperativa que tem lá em Uauá, que é uma cidade próxima de Petrolina. E a Coopercook surgiu através de uma reunião de várias mulheres que trabalhavam nas fazendas, né, e na agropecuária, né, da região. Elas se juntaram, criaram uma cooperativa, né, a partir de um pensamento de convivência com o semiárido. Então, elas pensaram, elas estão num espaço distante do rio, né, numa área de sequeiro, e elas pensaram o que nós temos de singular, o que é que nós temos de mais que não tem em outro lugar.
Então, nós temos a Caatinga, que é um bioma que só existe no Brasil, né? Então, temos esse bioma. O que dentro desse bioma a gente pode criar algum produto? Então, elas acharam um buzeiro, né? Então, a partir da produção de um buzeiro, elas criaram uma série de produtos, né? Geleias, doces, cachaça, sorvete, cerveja, enfim, vários produtos que elas criaram a partir dessa fruta que é abundante lá na região. E isso elas conseguiram conseguiram fazer uma inclusão social, né? Porque muita gente morava em vulnerabilidade, né? Nesses espaços, e elas conseguiram, com a cooperativa, criar um outro fluxo econômico ali para a região. Elas exportam internacionalmente esses produtos. Elas têm uma fábrica, têm uma loja. No ano passado, elas abriram uma fábrica de leite de cabra, de derivados de leite de cabra. Elas conseguiram também elas conseguem ter uma sustentabilidade econômica e ambiental, né? Não tem praticamente o impacto ambiental é zero, né? Porque elas recolhem dos umbuzeiros que tem ali na região, então é praticamente zero. Tem um desenvolvimento do território muito grande, e elas pensam muito sobre a diversidade cultural ali, o que de outros produtos podem ser criados, como eu falei, né, da produção de leite, da produção das geleias. Elas fazem também plantação de palma, de cacto, até tem uma série de produtos da L'Occitane, né, que é uma empresa de cosméticos, e elas desenvolvem esses produtos também lá. Pronto, pode passar. Acabou, né? Então é isso, assim, eu trouxe algumas estratégias que estão sendo desenvolvidas ali na região, né, e que eu acho que cada uma tem um direcionamento diferente, mas acho que elas trazem coisas muito interessantes, né, que a primeira delas é um reconhecimento da sua identidade, do seu território. Então é preciso você saber onde você está, né, quais são suas potências, né, quais são as potencialidades, singularidades daquele espaço. Então todas elas trazem isso, né, uma forte coletividade também, né? Então entender que é um modelo de economia que precisa ter o coletivo, né? Você precisa se associar a outros setores, né? Às outras pessoas. Então isso é uma coisa bem bacana também. E acho que é isso. Bom, é isso. E aí eu quero abrir... Obrigado, gente. E aí eu quero abrir, né, para a gente conversar um pouco, para vocês falarem de que maneira isso tudo que eu falei, né, os exemplos que eu trouxe, chegou aí em vocês, de que maneira vocês vislumbram, né, algumas estratégias que podem ser criadas aqui em Garanhuns. E aí? Tá aberto. Muitas inscrições. Mas é assim, Bom, a explicação muito interessante, né? Essas propostas que você trouxe para as comunidades, para as cidades, sobre cultura, né? As questões das pesquisas, do estudo, né? Um exemplo, né, comparativo, né? Aqui na cidade de Garanhuns e aqui na outra cidade do interior, às vezes as pessoas elas começam a pensar que é frio, tem um chocolate, mas só isso? Não. Né? Primeiro a gente precisa conhecer, estudar, pesquisar se toda a cidade poderia caber isso, né? Precisa ter a ideia das estratégias para que a gente pudesse mostrar e as outras pessoas gostarem. Eu combino muito com essa ideia. Muito obrigado. Somente. Deixa eu falar aqui. Isso é importantíssimo, assim, de falar. Por isso que eu falei naquele início, né, que eu estou muito feliz de estar aqui num período não FIG, muito uma reverberação de uma conversa que eu estava tendo com a Stephanie ontem, né, sobre como também, às vezes, algumas iniciativas externas, elas vão criando um imaginário, né, e esses imaginários, às vezes, eles podem aprisionar também, né, os espaços. E é preciso a gente perfurar mesmo, furar essa bolha. E isso acontece lá em Petrolina também, né? Por exemplo, o turismo de Petrolina hoje, ele é totalmente baseado nas vinícolas,
né, na produção de vinhos lá na região. E que foi uma cultura introduzida, né, naquele espaço, pessoas externas, né, pessoas de Portugal, do sul do país, estão lá, né, com um tipo de trabalho exploratório, né, com muitas questões éticas também. Então, só para vocês terem noção, tinha um vídeo numa das vinícolas, você entrava numa adega, e aí tinha um vídeo muito bem feito, assim, bem bonito, e ele começava assim: antes aqui não existia nada, só existia o sol e o rio, e agora existe a produção de vinhos, né? Então, isso é muito nocivo, né? Muito prejudicial mesmo. E a gente está tentando fazer esse movimento contrário também, né? De apresentar outras possibilidades, outras iniciativas, construir um outro imaginário, né? Esse imaginário da seca, esse imaginário da fome, que é muito presente, né? Para quem é do Nordeste, principalmente para quem é do sertão, né? E lá em Petrolina não tem esse contexto. A gente está na beira do rio, a gente tá tem muita água, né? Mas ao mesmo tempo tem algumas comunidades mais distantes que têm problemas com a água. Então o sertão ele é muito diverso, né? É muito diverso. E os estereótipos que estão circulando aí sobre ele só apresentam uma única perspectiva, né? Então eu acho que a gente precisa realmente começar a fazer contras-narrativas o tempo inteiro e tentar construir outras possibilidades. Catarina, tu quer o microfone? Não, tá bom. Dá pra ouvir? Dá. De importar as coisas, né, com Garanhuns, importa muito. Ele diz que é chocolate quente, mas quem toma chocolate quente durante a semana? Quanto chocolate quente você toma durante a semana, né? Eu fundi a salsa brasileira. Então é muita importação e a gente não enxerga o que tem aqui. A gente tem 7 comunidades quilombolas, a gente tem 7 colinas, tem grandes literatura vasta, né? Música, né? O artesanato tem. Quantas perguntas? 5 mestres que exporta tapete vermelho da outra cidade. E se a gente fizer uma pesquisa rápida no centro da cidade, indica um mestre, ninguém sabe. Na loja da cidade tem uma obra na vitrine. São 5 mestres que estão na FENEARTE, tapete vermelho. E já ganhou prêmios, está na Globo, a gente vê na novela as imagens, né, nos cinemas. E a gente aqui nessa nossa cidade, a gente não tem esse olhar. Não tem. Então é muito importante. Assim, é muito. Eu digo que a cidade de Garanhuns é estranho, né? A gente tem tanta coisa, tudo tem Garanhuns e a gente não consegue ver, né? Sim. É bem. Porque tem muita coisa para trabalhar, muita coisa assim, que dá para se trabalhar. E não consegue. E o Sebrae daqui, eu tenho alguém do Sebrae, mas vou daqui, ele não tem esse olhar. Ele não tem esse olhar. A galera não trabalha com criativa. É um conceito que a gente discute muito, discute muito. E o Sebrae daqui não chega. Não chega. E assim, eu vejo muitos trabalhos fora do Sebrae em outras cidades. E tem esse olhar, o daqui não tem. E aí a gente, complexo. Como é que é? Fica trabalhando sozinho. Quando fala pra interferir, né? E quando chega a interferir, quer modificar tudo, toda a produção. Ailton quer falar, né? Interessante, Catarina, que fala isso aí, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu lembrei de mim mesmo, né? Eu tenho mais de 80 exposições internacionais, em especial na Europa e na África. Sou patrimônio vivo também da cidade de Correntes. Temos ateliê aqui e lá. Interessante, sabe quantas exposições eu fiz aqui no Brasil? A principal é essa, que Rafael, a primeira. Então, só em Bordeaux, na França, Toulouse, Hotel de Garonne, um monte de cidade lá, tem exposição minha. Na África também, no Marrocos, uma cidade que eu montei, Saúira, participei do Festival de Noa, de arte, de deserto. E é interessante que pouca gente aqui me conhece, na verdade. E assim, eu já tenho mais de quase 30 anos de estrada, de resistência, né?
Porque para você ser um artista visual aqui, você, para poder sobreviver, tem que ser secretário de cultura, tem que dar aula, vender Avon. Ele não tem uma opção para poder sobreviver. Porque a arte é isso, é resistência. Aí, Catarina falou do Sebrae, realmente. Eu participei de alguns encontros do Sebrae há muitos anos atrás, e eles chegavam nos mestres e diziam, você tem que lixar mais essa peça, tem que fazer isso porque o povo gosta mais assim. Então, por quem fez de querer mudar uma coisa centenária, ele não educa a classe, seja lá qual for, consumidora, para aceitar aquela arte pura como ela é, não é isso? Exatamente. Concordou. É curioso também pensar, porque eu acho que esse tema da economia criativa sempre permeou muito, né, as pessoas que trabalham com criatividade aqui de Garanhuns. E aí vou trazer mesmo para Garanhuns, porque eu acho que a maioria daqui mesmo. E acho que todo mundo tem essa inquietação, né, de entender o que é que ocorre, assim, que a gente não consegue, enfim, sair de dentro desse ovo, né, quebrar a casca mesmo. Porque a gente não consegue ser sustentável, porque é que a gente tem uma coisa que é só um apontamento mesmo, que eu fico achando que a gente tem uma baixa estima muito grande, tem um conservadorismo muito grande, tem umas coisas que são bem contra nós, mas tem coisas que são muito a favor, e eu não consigo entender como é que a gente ainda não conseguiu criar uma grande rede e se conectar. Porque Garanhuns, por mais que a gente reclame, que a gente fale mal, que a gente ache porque está ruim. Não é porque é porque está. Porque quando a gente pensa na cidade, como a gente conversa diariamente, eu, Clóvis, Catarina, Joey, a gente conversa diariamente sobre isso. Garanhuns é uma cidade que tem uma UPE, que tem uma UFAP, que é uma universidade federal, que tem o CPC, que tem o IFPE, que tem um cinema, mesmo que seja um cinema, né, comercial, mas tem um cinema, aí tem o FIG, aí tem o Natal, e a gente não consegue sair do ovo. Tem alguma coisa, as instituições não conversam, não conversam com os artistas. Aí ontem a gente estava conversando sobre isso, e eu acho que a gente precisa construir algum imã entre essas instituições, inclusive na possibilidade de conversar sobre cursos de arte. Né? E aí tem o Sebrae também, que eu nem citei para você ver como é um ato até natural de não citar o Sebrae. Porque ele não existe, na nossa vida ele não existe. Né? Ele existe, a gente sabe que está lá e vai resolvendo alguma coisa do meio. Então, assim, é muito problemático. E a gente que está aqui na base fica nesse sufocamento, porque no fim das contas a gente não consegue, porque tem que, né, fazer o seu corre da vida, a gente não consegue juntar esses pontos que são primordiais. A gente tem 7 quilombos. Sim. Aí a classe, enfim, mais socialite de Garanhuns acha bonito dizer que a gente é uma Suíça pernambucana. A gente é terra de quilombo, gente. Sabe? Então, são muitas coisas. É igual essa questão do artesanato de Garanhuns, que eu fico assim, sempre em choque, sempre frustrada e sempre triste. Né? Garanhuns é essa cidade que tem 5 mestres artesãos reconhecidos, 5 reconhecidos. Fora os que não são reconhecidos como mestre, mas a gente pode dar essa titularidade, lógico, a eles, né, que são muito mais e que estão ali no tapete vermelho da maior feira de artes da América Latina. De arte, artesanato, negócios e tudo mais. E como é que a gente não tem as obras desses mestres aqui, estampadas em tudo que é lugar, em tudo que é coisa? Era painel, vitrine. Sabe? Mas que isso? O povo pela cidade. Aí eu fico pensando, assim, por exemplo, sobretudo o governo, né? Pensando no governo, a instância do governo municipal. Como é que ainda não virou essa chave que a gente é tão potente? E ainda tem outro contraponto, que é o FIG, 30 anos, e cadê o legado disso? Assim, pra gente. Por isso
eu acho que a gente precisa começar a construir novas narrativas e ter voz. A gente não tem voz. Cada vez mais eu chego à conclusão que nós, que estamos na base criativa, e que também não somos só criadores, mas somos potencializadores, agitadores, agentes e tudo. A gente não consegue ter voz nessa cidade. E a nossa voz fica entre nós, e quando a gente sai para fora, a gente consegue identificar lá em Petrolina e dizer, cara, porque a gente tem tão quanto e a gente não consegue fazer. Porque a gente não consegue ligar esses pontos, assim. Além desses fatores, né, da baixa estima e tudo. Mas Garanhuns era para ser a maior potência econômica, criativa, cultural, artística que existe. Porque cidade nenhuma do interior tem um festival com 30 anos com todas as linguagens. E o povo da cidade não se identifica com isso. Sabe? Então, é essa lógica desse turismo exploratório, desse turismo, por mais que a gente esteja trazendo, é chocolate, é fundir, sabe? Gente, é muito complexo isso. E eu acho que, para Garanhuns, a gente precisa de um trabalho muito forte, de base, trazendo autoridades, inclusive, para escutar isso, e a gente começar a construir mesmo, assim, um marco do zero. E dizer assim, gente, o que é que a gente tem que fazer para que essa cidade seja impulsionada como ela merece ser? Garanhuns é uma cidade de médio porte, mas tem um pensamento de uma cidade, de uma vila, né? De uma vila. Provinciana, né? É muito provinciana. Dos artistas, dos artesãos, do barro, vai ter exposição virtual mostrando as coisas para todo canto. Aí eu chego lá em Caruaru, a galera fala, pô, velho, tá de Garanhuns é massa, cara. Não rola não, é só figue. É só o figue, depois não tem mais nada. Acho que tem uma coisa bem importante de falar, que é sobre... Acho que tem uma coisa muito importante, que é o imaginário, né? Da gente construir essas outras narrativas, porque as narrativas que são impostas, elas são muito poderosas e elas têm uma circulação externa muito grande, e quem está no espaço geralmente assimila essa narrativa. E eu vou falar por experiência própria, né? Porque sempre diziam que lá de Petrolina você precisava sair para fazer arte, né? Isso é um imaginário que está ligado a uma história inteira de que você, para fugir da seca, você tem que ir embora. Isso tudo vai se criando imaginários, vai se criando uma série de questões, de obras e artísticas e etc. E você introjeta isso. Então você já nem olha para aquele espaço como lugar de permanência, porque você vai embora, né? Então a gente precisa lutar com esses imaginários que já são construídos e que eles, na maioria das vezes, vêm de fora, né? Então, Petrolina, uma das coisas, né, que a gente tem feito muito é lutar a partir desse imaginário. Então, tem uma produção de cinema, vamos mostrar outras possibilidades de mostrar a Caatinga que não seja nesse lugar da seca. Vamos mostrar a Caatinga quando ela está florida, quando ela na época da chuva. Em nenhum filme produzido por esses grandes estúdios, Global Filmes e etc., mostram a Caatinga, esse outro lado da Caatinga. Só mostra a narrativa da seca. Então, é importante a gente construir esse imaginário, né? A outra coisa que eu acho que eu queria pontuar também é sobre esse cuidado, né? Quando você vai trabalhar com esses territórios tradicionais, com o artesanato, né? Vocês falaram dessa interferência, né? Modifica esse acabamento, porque vai circular mais com esse acabamento. Isso é muito grave, né? E isso vem muito porque a economia criativa, como eu falei lá atrás, é um novo olhar, é um outro paradigma econômico. Você não pode querer fazer economia criativa num paradigma anterior, pensando capital e pensando no produto circular, né? Você tem que modificar o seu olhar mesmo para trabalhar com economia criativa, e você vai entender, na verdade, você vai criar uma estrutura para aquele artesão, para aquela peça que aquele artesão faz, ter uma circulação e ter uma aceitação, né? Você cria a estrutura, você não modifica, né? Porque ela já é genuína, ela é singular, ela é daquela forma, né? Então você cria essa estrutura. E a outra coisa, para finalizar, que eu anotei aqui, gente, no celular, eu não estou olhando o WhatsApp não, viu? É só...
Que são essas conexões entre instituições, entre os artistas, os criativos. É muito importante fazer essas conexões. Sem elas, a gente não consegue caminhar mesmo. O Brasil teve acho que até 2014, se eu não me engano, ele tinha a Secretaria, né, de Economia Criativa. E existia um plano de economia criativa. E vocês podem até baixar, que é um plano muito bem elaborado, muito bacana, né? E uma parte que é um mapa, né, que eles fizeram, que eu acho muito interessante, que é das conexões que precisam ser feitas para aquele plano acontecer. Então, instituições privadas, instituições públicas, os setores, isso está lá no mapa, né? O SESC, o SEBRAE, aí tem lá a função, como cada uma dessas instituições podem atuar, isso tudo formando uma grande rede, né? Então, é muito importante essas conexões mesmo fazer. Né? A gente, vou até falar que Rita foi a grande idealizadora, né, desse projeto do Hub PE Criativo, e ela sabe... Palmas para a Rita. E ela sabe como, desde o início, a gente falava muito sobre essas ligações, né? Então, o SESC e o SEBRAE não conversavam tanto, né? Essa ligação foi feita a partir desse projeto. Então, todo mundo em seus territórios teve que ir na loja do SEBRAE, conversar com o gestor, fazer um trabalho de sensibilização para ele entender como é o trabalho, porque não é chegar e modificar e criar um produto e monetizar tudo, né? Então, lá no Lambedor, por exemplo, eles oferecem a comida para todo mundo que vai lá, né? É da comunidade. A gente não vai chegar e monetizar isso e dizer, monetizem, vocês vão cobrem das pessoas que chegam esse almoço. Não, porque a gente vai estar interferindo em toda uma construção simbólica que tem ali. Mas o que é que a gente pode fazer? Quando o turista for comprar o pacote, esse dinheiro já está embutido lá, né? E não tem um gasto para a comunidade, mas não monetizar aquilo, né? Então, essas ligações são muito importantes. Então, prefeitura. Também eu não tinha contato nenhum com o pessoal de turismo da prefeitura. Hoje, eu tenho que ter, porque o projeto só dá certo se tiver todas essas ligações, né? Então, é importante. Bom, é isso. Vai lá. Então, a gente tem pessoas inscritas aqui. Tem Clóvis que quer falar, tem Genilson, né? E tem mais alguém que quer falar depois pra gente... Joey? Pronto. Clóvis quer. O que a André falou sobre essa questão das instituições, né, privadas do Estado meio, né? Porque a gente vive num mundo material, né? Então, assim, o que realmente eu tenho me apegado muito a essa questão da materialidade das coisas, principalmente relacionado a essa questão da economia criativa, né? Que a economia criativa, qualquer pessoa brasileira já exerce ela antes desse tempo, né? Que a verdade é essa. Assim, então, assim, é na questão da materialidade, veja, não tem como a gente fazer mudanças estruturais, né? São mudanças estruturais que mexem com mudanças simbólicas também, né? Toda essa construção, essa narrativa que vem de... Essa questão mesmo até eu acho assim, tipo de dizer que do chocolate quente ou Suíça pernambucana, a gente aqui da cidade não se refere a garotos com Suíça pernambucana. Eu não conheço ninguém que abra a boca assim para dizer, Suíça pernambucana. Isso é uma coisa que é vendida ou por jornais ou por pessoas de fora. A gente não utiliza esses títulos também, né? E... Não, eu queria falar sobre essa questão, que é uma mudança que vai passar pela matéria mesmo, ou seja, precisa de um apoio, né, financeiro, de políticas públicas, para que essas mudanças ocorram mesmo, porque só vontade é uma coisa ótima, assim, mas ela sozinha não faz nada, né? A gente precisa da matéria para que essas mudanças ocorram, assim. Claro que mudanças individuais sobre a questão do contexto mesmo que André trouxe, né? Que eu acho muito importante, assim, a gente que trabalha em qualquer área criativa, né? Ter essa noção de contexto, assim, de onde eu falo, de onde para onde, assim, também, para a gente não se perder nisso, porque de certa forma a narrativa que é vendida, assim, a que é mais absorvida, né, que é mais fácil de lidar com ela, às vezes até a gente escorrega e cai nela, porque a gente, uma questão de preguiça
cabeça mesmo, assim, às vezes já tem muita coisa para lidar e às vezes não quer lidar com a mudança das coisas, né? Então, assim, é uma narrativa que é muito fácil de ser concluída, né? Mas também aí é um meio do processo individual, da gente começar a entender também como é que a gente lê o entorno, como é que a gente se lê, como é que a gente lê essas identidades, né? As questões simbólicas, materiais, etc. Isso aí acho que eu falo muito bem. Maravilhoso. Bom, gente, concordo plenamente com o que ela falou com a nossa amiga. Eu sou Gênesis Bezerra e tenho a TV e rádio muito massa. Quando eu cheguei aqui, eu identifiquei isso. Identifiquei que Garanhuns não se vê em Garanhuns. Aí eu tenho um sonho que estou percorrendo ele, que é botar na minha TV Garanhuns se vendo em Garanhuns. E eu faço entrevista, como já fiz com alguns artistas, inclusive alguns mestres, já fiz, e estou colocando semanalmente na TV e rádio muito mais. Para quê? Para que Garanhuns se veja em Garanhuns. Porque a asa branca, quando vem, ou vem comprada por alguém para mostrar o que é ruim e ir-se embora. Ou vem quando alguém pagou para ela vir mostrar o que é bom e ir-se embora. Mas Garanhuns tem muito para se ver. Os artistas, tudo isso que Garanhuns tem. É interessante quando ela fala, não, Garanhuns, chocolate quente. Qual a plantação de cacau que tem aqui? Alguém pode me dizer, por favor? Não tem. Está entendendo? Então, essa é essa questão. E eu estou buscando isso, às vezes enfrento a dificuldade de alguns artistas mesmo, dizendo, não, e tal, não sei o quê. Às vezes pergunta se eu cobro, eu não cobro para fazer entrevista, eu quero muito vocês, os artistas, na TV e rádio muito mais, mostrando ao mundo inteiro. Porque como é uma coisa online, eu quero mostrar Garanhuns para o mundo. E da forma correta, mudando a narrativa. Entendeu? Esse é um sonho que eu estou buscando. Mostrar Garanhuns de dentro para fora. Pensando, mas o que eu queria colocar é ainda sobre essa coisa das narrativas postas para a gente aqui da cidade, né? Sobre essa coisa dos próprios festivais, né? A cultura, por exemplo, de um festival natalino, de um ciclo que não pertence a gente também. E ele pode até acontecer, mas acho que com a nossa identidade, que eu acho que é esse destaque que falta, porque tem a ver com tudo isso que a gente está discutindo. E acho que é muito problemático todas essas narrativas que são impostas, porque termina que ela mexe com a geografia das nossas intelectualidades, né? A gente não sabe mais o que é, ou eu não sei para onde eu vou, se isso é mais meu, ou se já foi meu, não sei o que é, quem foi. E isso é problemático porque eu fico pensando assim, tem vários elos que precisam se formar, os imãs, como o Jeff me ilustrou, mas eu acho que uma coisa que eu não gosto muito também de dizer que a sexualidade é nossa do artista só, porque todo mundo já culpa a gente, já diz que é tudo culpa nossa, que a gente tem que fazer tudo. Mas eu acho que tem uma tarefinha de casa que a gente está em dívida enquanto rede aqui na cidade, que é a consciência de classe. Assim. A gente não tem consciência de quem nós somos, e quando a gente não sabe quem é, a gente não sabe para onde vai. Né? Para além de toda uma estrutura, a gente tem artista na cidade, um monte de bolsonaristas, a gente tem artista que compõe músicas homofóbicas publicamente, é convidado para os espaços. A gente tem artista que briga com artista, enquanto poderia estar pensando, articulando, porque a gente não precisa se amar não, a gente precisa conviver. E eu acho que conviver é pensar para além do que eu estou vendo aqui agora, do que eu quero que seja feito. Porque a consciência de classe, ela vindo, eu acho que a gente consegue se articular. Porque eu sei que o diálogo, às vezes, e o debate e o embate com as instituições também, às vezes, não é fácil, porque existe toda uma burocracia por trás dela. Mas se existe tudo isso em uma comunidade que não conversa, que é desarticulada, que não é unida, as instituições realmente assim, deixam mais um pouquinho, porque ninguém aqui vai falar sobre isso. Sim. Não tem quem discuta sobre isso. A gente faz o que se obedece. Então, até quando a gente também vai ficar, e aí é uma sugestão mesmo assim, não sei como, por exemplo, inclusive o SESC poderia contribuir com isso. Mas já que a gente está aqui, não sei como seria possível assim, um curso de consciência de classe partida. Muito bom. Porque eu fico de Eu acho que você tem que botar um espelho gigante. Porque aí são pessoas que, além de tudo isso, e eu não estou falando de uma pessoa singularmente, assim, são várias mesmo, assim, eu não estou captando
Um outro não, vocês sabem disso. Outro não é bom. Mas são pessoas que é todo um problema, que enquanto a gente poderia estar se articulando, fortalecendo, se unindo, a gente está quebrando a cabeça com a gente mesmo. Gente, essas pessoas poderiam estar direcionadas para esse lado e a gente está tudo aqui, ainda se tumultuando. Então, é isso, assim, eu torço muito para que a gente acorde em algum momento, porque acho que quando esse elo se juntar, acho que todos os outros começam a fazer sentido de ser buscados, porque se a gente abrir a boca para falar com instituição A, instituição B, do jeito que a gente está, acho que a gente também não consegue mostrar à frente que a gente pode ser. Inclusive porque tem uma coisa de perseguição também, né? Cidade do interior tem muito isso. E eu queria só chamar a atenção para 3 pontos que eu acho massa, que a gente pense e reflita também, que talvez seja o mais polêmico para esse momento, que é pensar que essa forma da gente não aceitar os quilombos, eu não estou falando a gente aqui, estou falando no Garanhuns como um todo, já nos faz ligar e perceber que a cidade tem um pensamento muito eurocêntrico, né, por ser chamada de Suíça e tal, consequentemente uma mente de colonizador e, consequentemente, uma cidade racista. Uma cidade que, né, então assim, claro que o racismo é uma coisa, é o crime mais perfeito do mundo, não é uma coisa que só acontece em Garanhuns, mas a gente tem na narrativa principal da cidade, né, o afastamento das narrativas do povo da terra. Né? E quando a gente pensa, por exemplo, que a gente tem uma banda de pífano de 208 anos, que acabou de ser patrimônio vivo da cidade, e que ninguém fala sobre isso, e que essa banda não está toda semana fazendo coisa nessa cidade, e que essa banda não está repassando esse saber, porque já está todo mundo num processo psicológico De desistência. de desistência, e a sorte que a gente conseguiu aprovar eles na lei do patrimônio vivo, porque se não fosse isso, nem isso ia acontecer. Né? Só que não é só isso, isso é para manutenção da banda. A partir daí, como que a gente liga esses pontos todos para que Garanhuns conheça a banda? Para que tenha um evento como vai ter agora semana que vem, que é o Viva Dominguinhos, e essa banda não ser nem citada, nem homenageada. Dominguinhos, gente, Dominguinhos. Aí o segundo ponto que eu ia falar era sobre essa questão de referência. Garanhuns aí tem a ver com consciência de classe, é uma cidade que não referencia as pessoas. Mas uma coisa que aconteceu lá em Petrolina, que isso é muito importante, de chamar na chincha, né, que chama o secretário, tá tendo um evento de arte, por que você não tá lá? Cadê? Você trabalha com os artistas, com a produção cultural, por que você não circula? Né, o Sebrae é a mesma coisa. Então, no lançamento do Hub lá em Petrolina, a gente levou Josiana, que na época era a gerente, né? Eu nem sei como é que eles chamam no Sebrae, mas era a gerente do Sebrae lá de Petrolina. A gente fez uma mesa sobre economia criativa lá na Ilha do Maçangano para a população, né? E para os artistas e tal. E ela estava nessa mesa e ela falou da economia criativa, não sei o quê, no Sebrae. E a galera, quando a gente abriu, o pessoal falou, sim, mas o Sebrae tá fazendo o quê? O Sebrae de Petrolina tá fazendo o quê? Cadê o Sebrae? E ela ficou totalmente desconcertada porque ela não frequentava, ela não sabia, né? E a partir disso, ela começou a frequentar, né? Ela teve uma abertura, né, maior. E ela hoje, inclusive, é uma das diretoras do Sebrae Pernambuco. Então, talvez, depois dela ter passado por essa experiência e ter trabalhado lá com a economia criativa, pode ser que ela tenha uma abertura aí também, né, no Sebrae. Mas é importante botar essas pessoas na responsabilidade, porque nem sempre elas têm. E elas pensam muito na coisa do evento, né? Ah, vou fazer um show aqui, vou fazer um festival, e não numa política, né? Numa coisa sistemática, né? Estruturar, conversar com os artistas, entregar um plano. A maioria das secretarias não fazem isso, né? Só trabalham ali num evento, fazendo inauguração. Lá em Petrolina é isso. A Secretaria de Cultura... Se for pegar uma análise assim, das maiores cidades, digamos, aqui de Pernambuco, né? Assim, das maiores cidades não, das que a gente sabe que tem uma movimentação cultural. Triunfo, Petrolina, Arco Verde, Garanhuns, Alves Goiana, Caruaru. Nenhuma dessas prefeituras
funciona de fato mesmo em relação à cultura. A gente vê reclamação de todas essas cidades. Tem gente da cultura trabalhando na cultura de Arco Verde e também tem gente da cultura, artistas mesmo, que entende do rolê, trabalhando em Triunfo. Mas eles mesmos entendem quando eles estão amarrados, eles estão atados, eles não têm como se movimentar porque não tem. E aí, isso é um problema municipal mesmo, de todos os municípios, é uma questão do sistema estrutural. Né? E aí, quando chega agora no governo do estado, que era a segunda instância, talvez a primeira que a gente conseguia acessar, e de fato a gente ainda conseguia discutir e debater, está o que está, né? Gente, mais alguém quer falar alguma coisa, mais alguma consideração a respeito? Eu acho que a conversa rendeu, não foi? Não quer parar de falar. Rendeu. Eu só quero pontuar uma coisa aqui, que as nossas organizações políticas, secretarias e instituições, além de não ajudar a gente, eles ainda trabalham contra. Ainda atrapalha. Atrapalha, porque quando eu comecei a frequentar o movimento aqui em Garanhuns, de 2010 para cá, tinha muita coisa que acontecia livre na rua e o governo fez acabar. Tinha um local de estações que acontecia 4 vezes por ano, e de lá para cá sumiu. Enfim, e muitas coisas que a gente vai pedir um incentivo da Secretaria de Prefeitura para fazer e acaba tendo um empecilho para não fazer. Eu acho que tem uma coisa que é também mais uma para a gente pensar, que é sobre os espaços independentes, né? Os espaços culturais independentes que começam, ganham fôlego, criam toda uma estratégia para a cena acontecer e por questões econômicas mesmo. E aí isso vai ser bem econômico mesmo, porque onde é que as pessoas, público, não artistas, de Garanhuns estão trabalhando? Elas têm condição de pagar para estar no espaço e manter o espaço. Além da condição, elas sabem da importância simbólica, elas sabem da importância até de se orgulhar de que se tem aquilo, sabe? É um trabalho tão grande para pensar isso e a gente vê qual é o espaço mesmo independente que a gente tem aqui em Garanhuns. Eu só consigo hoje, eu sei que tem vários, quando a gente foca nos ateliês, por exemplo, dos mestres, que pode ser uma rota criativa muito interessante, porque eles estão lá diariamente trabalhando, né, e eles expõem seus pensamentos, conversam com as pessoas, não se opõem a isso, né? E também tem o espaço de Seu Gonzaga, que é outro mestre patrimônio vivo daqui de Garanhuns, que era um terceiro ponto que eu ia falar naquele momento. O Natal, gente. Papai Noel e Neve, e a gente tem um ciclo fortíssimo que não sei como foi minado na nossa região, que é o reisado, gente, que é do ciclo natalino. E isso nunca foi trazido como uma forma de pertencimento também. Como a estrela, né? Como a estrela da coisa. E aí, por mais que a gente também saiba que não adianta brigar com Papai Noel, claro, que a gente não vai vencer essa briga. Né? Mas também a gente precisa puxar essa narrativa, né, do reisado. E aí pensando... Tá faltando chegar no caminhão da Coca-Cola. No dia que o reisado chegar no caminhão da Coca-Cola, o reisado se perpetua dentro do Natal. E aí, né, porque a gente vai se inquietando e vai mas tudo é uma rede, né? Tudo é em cadeia, assim, vai desencadeando tudo. Porque eu lembro quando a gente tinha o espaço, o Aldeia TA, que a gente está tentando retomar, mas a gente fica procurando formas, né, de tentar retomar. Mas quando a gente lembra do quanto era difícil, de como a gente foi despejado, porque a gente não tinha grana quando entrou a pandemia para pagar. E aí não dá para romantizar também essa coisa de, vamos cobrar ingresso, não é assim. A gente trabalha pra caralho para não pagar, por exemplo, para pagar o artista, porque no nosso espaço o artista era pago, né? Porque nós somos produtores artistas, então nós entendemos, a gente diz assim, né? Nós somos artistas que produzem, né? Entendemos a importância daquele artista sair de casa e não chegar lá e não receber. Mesmo a gente não recebendo e movendo tudo aquilo. Né? Mas há uma romantização também na manutenção disso, porque não é fácil. Porque tem alguma parte do trabalho que a gente não ganha, né? Porque é o tempo, é o esforço, enfim.
é sobre isso. E eu acho que, assim, pensar também nesses espaços independentes como parte também de uma cadeia, de uma rede, cadeia é feio esse nome, né? Uma rede, né? Porque a gente tem que ficar atualizando o vocabulário e mudando mesmo. Isso também diz muito, né? Pensar nessa rede de forma que todo mundo vai ajudar todo mundo. A gente tem um lema, que é formação de plateia, bom para todo mundo. Então, mesmo que eu não goste, sei lá, de você, eu vou lá. Livei, né? Porque mesmo que eu não goste disso, eu vou lá fazer volume. Eu vou lá chamar outras pessoas para participar. Porque a gente acha, porque isso não é bom só para você, isso é bom para mim, que eu não vou estar aí um dia também, sabe? Então, assim, a gente precisa pensar nesses ciclos, nessas conexões, nessas redes. São muitos assuntos, eu estou parecendo que eu estou numa terapia, né? Mas eu acho que é isso. A gente tem que hablar mesmo. Vamos hablar para poder botar para fora e encontrar soluções e estratégias mesmo. Em relação à questão do Natal, a profundidade da coisa. Você falou dessa questão do ciclo natalino, dos reisados que estão aí. Seu Gonzaga está dando aula de graça nas escolas públicas, que ele não poderia estar recebendo, por exemplo, pela Secretaria de Educação. Ele vai lá e dá aula de graça porque ele quer perpetuar o reisado, é o que ele quer, porque já está acabando mesmo e tal, enfim. Eu lembro que teve um ano que a prefeitura que teve a ideia do Natal contratou alguns artistas artesãos para fazer a coisa baseada no regionalismo, tal, Natal nordestino, um jumentinho, umas caras. Foi quem inventou. Estereotipado também. Era estereotipado, mas tinha uma coisa ainda ali, né? Foi no Luiz Carlos. Mas quem inventou o Natal não foi? Não, quem inventou foi o Silvino, regional. Foi o Silvino. Mas esse ano foi do... Foi Luiz Carlos. O público, a galera criticou, porque a galera queria ver outra coisa. A galera depredou as peças e tal. Porque tinha a roça de burro com Papai Noel. Porque o público também não entende. O Papai Noel tinha roupa xadrez. O carrinho de também não entende. Então é muito louco. Justo, As pessoas subiram nas árvores para quebrar a decoração da árvore. Foi destruído, foi derrubado. Mas aí é que tá, gente. Aí é que tá. Quando a gente aplica a coisa fora do contexto da sociedade, do contexto do povo. O povo está acostumado com o Natal europeu. Eu sou mais novo, aí O problema todo é a colonização. Mas a gente é colônia. A gente do mesmo jeito que a nossa mente é colonizada, a gente também é colônia. É verdade. Entendeu? Porque a gente não é nativo. A gente é descendente. Entendeu? Então, assim, ficar brigando com isso, eu acho que hoje não é mais um grande foco. O foco é você estar aqui, como vocês estão fazendo, como a gente está fazendo, tentando levantar esses pontos positivos que a gente tem. Teve Não, uma mas aí a discussão para mudar o mudança nome do passa evento. também por essa questão assim. Que era magia. Claro que a gente é fomos colonizados, né? Ainda somos magia. Assim, tempo em alguns centeiros, mas a partir do momento quando a gente já tem essa consciência da colonização, assim, a gente não tem como desfazer a colonização. Não tem como, mas a gente tem como desfazer essa Sobrepor nossa narrativa. criar outras narrativas por outro viés também, assim, tipo, porque essa questão de colonização, ela é muito grande, assim, vai passar por diversas camadas, diversos atravessamentos e também, assim, a gente não tem como chegar, vou descolonizar e pronto. Não é um trabalho fácil, é um trabalho possível, não é fácil, né? Tem um tempo, né, também. Isso. E a atenção é importante, porque se você não tensionar também o que já existe, e você criar uma outra narrativa, fazendo que a sua narrativa aqui é outra, que não é a verdadeira. Então acho que é importante a gente continuar tensionando as coisas que são ilegítimas. Claro, a gente não precisa adoecer e carregar o fardo sozinho, mas é preciso tensioná-las para que a gente possa, a partir da atenção, ir para um outro caminho, que é essa que a gente juntos organizar. Arrasou. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até agora. Eu vou passar a palavra para André fazer as considerações finais e dizer que esse projeto, esse momento aqui é só uma sementinha que a gente planta, né? A gente não vai conseguir resolver todas as coisas aqui,
as deliberações vão ser nesses encontros mesmo, assim que a gente pode fazer de forma sistemática, né? Esse projeto aqui é uma inquietação, né, minha, né? É uma realização da confraria, mas que não é para mim, é para que todo mundo consiga realmente se alçar os seus voos, né? Bom, é isso. Dizer que esse projeto só foi possível, mais uma vez, graças ao Fucultura, né, o Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura. Aprovamos o edital do Fucultura Geral 2020 e 2021 e a gente está realizando agora com muita alegria. Eu vou passar aqui a... Ah, sim, exatamente. Obrigado. Deixa eu falar logo, aí tu faz a propaganda no fim. Eu vou falar rapidinho, mas eu queria muito agradecer a Rafael pelo convite, a vocês por terem vindo, né? Saio daqui com muitas questões também, vocês falando sobre esse contexto aqui. Eu também, internamente, repensando também o meu contexto, né? E eu acho que é muito importante acontecer esse fluxo, né? Eu queria dizer que eu penso muito na importância das tensões, né? Na existência das tensões, dos conflitos, né? Se a gente pensar a origem do universo, veio de uma explosão, né? De um Big Bang, de dois contrários ali que explodiram e criaram toda uma vida, né? Todo um universo. Então, eu acho que é muito importante os conflitos, as tensões, né? A gente pensar nas coexistências. Então, Petrolina tem um contexto, como eu falei, né? Do agronegócio, da exploração do rio, mas tem um outro contexto de pessoas que estão pensando a convivência com o semiárido, outra forma, e essas duas possibilidades, né? de pensamento, elas estão lá em coexistência, né? Mas é importante que exista sempre a tensão entre elas. Então, muito obrigado. E eu estou por aqui, vamos conversando, né? Enfim, valeu. E só para finalizar, né, amanhã a gente vai estar lá no Espaço Zero, que a gente vai discutir com o Clóvis Teodorico algumas questões muito pertinentes a respeito das nossas identidades como disparadores criativos. E ele falou muito rapidamente, deu um spoiler ontem, e amanhã a gente vai discutir melhor sobre essas questões, no mesmo horário, às 18h30. E se alguém tiver dúvida a respeito de onde fica, tem um QR Code nas divulgações, ou pode me perguntar no @RafaelCizan ou no @confraria_27. Tá ok, gente? Muito obrigado, boa noite.